Na prática, é muito comum encontrar casos nos quais um homem e uma mulher, embora possam gostar muito um do outro, descobrem que estão se desvitalizando cada vez mais por passarem muito tempo juntos. Em outros casos, a interação dos campos de energia de duas pessoas é tão intensamente vitalizante que ambas descobrem que não podem tolerar esse nível de intensidade. É como se estivessem sendo supercarregadas eletricamente, provocando assim um curto-circuito nos sistemas nervosos de ambas e queimando fusíveis repetidamente. Ambos os tipos de relacionamento só podem ser compreendidos em termos de elementos. Por exemplo, se um canceriano vive com uma pessoa de Gêmeos, pode se sentir desidratado, seco, sem vida. O geminiano poderá se sentir afogado, achar muito difícil sair da cama pela manhã e até mesmo desenvolver dificuldades respiratórias. É como se o geminiano estivesse tentando viver embaixo d'água e o canceriano estivesse tentando viver encalhado no ar. Os campos de energia das duas pessoas poderão ficar bastante desvitalizados, e elas se surpreenderão ao ver como se sentem aliviadas e energizadas quando se separam. Num outro tipo de caso, vamos supor que um sagitariano com a lua em Leão estivesse vivendo com um geminiano com a lua em Aquário. Ora, este poderia ser um relacionamento positivo e harmonioso, se as duas pessoas pudessem suportar o nível de intensidade. O resto da comparação nos diria isso. Todavia, desde que o Sol e a Lua de ambos estão em posição mútua, e muitas oposições na comparação de mapas indicam uma tremenda estimulação do fluxo de energia, em vez de uma frustração ou um bloqueio. O nível de intensidade poderá ser tão grande que nenhuma das duas conseguirá agir com eficiência quando está dentro do raio de ação do poder magnético da outra. Elas poderão sentir atração uma pela outra, absolutamente polarizadas ao longo dos comprimentos de onda do Sol e da Lua, mas também poderão sentir necessidade de uma separação, para que a integridade e a capacidade funcional da sua própria energia sejam mantidas. Muitas situações de uma vida em conjunto são melhoradas e a saúde de uma ou das duas pessoas sofre uma mudança positiva quando elas dormem em quartos diferentes. Essa é uma mudança especialmente útil, que se pode fazer quando ambas têm uma afinação radicalmente diferente. Não é algo muito romântico, mas é muito útil num grande número de relacionamentos. A razão disso é que, se duas pessoas estão dormindo no mesmo quarto, e especialmente se estão na mesma cama, seus campos de energia estão interagindo sem cessar durante a noite inteira, uma vitalizando a outra ou uma esgotando o reservatório de energia da outra. A mistura da energia de uma pessoa com a energia de outra durante 8 horas consecutivas tem uma influência dramaticamente poderosa no estado de saúde de cada uma delas. Uma influência que pode ser boa ou má. Parece bastante estúpido persistir num tal hábito, simplesmente por amor à satisfação de imagens românticas na mente. Se o efeito disso é a dissipação da vitalidade. Conheço muitas pessoas que se queixaram dos efeitos desvitalizantes de dormir com um cônjuge, sendo que a energia delas subiu acentuadamente depois que passaram a dormir em quartos separados. Por outro lado, também conheci casos em que as pessoas se vitalizavam mutuamente de tal modo, durante a noite, que nenhuma delas precisava de mais de 6 horas de sono e ambas sempre tiveram saúde esplêndida. O efeito sobre a saúde de um indivíduo, decorrente do fato dele estar em estreita proximidade com o outro, foi subestimado e quase sempre ignorado pelas profissões médica e psicológica. Mas permanece o fato de que na presença de um outro, que tem um campo de energia particularmente forte, nós somos mais afetados do que podemos perceber, mesmo quando a outra pessoa
não está no mesmo quarto, mas simplesmente vivendo na mesma casa. Um amigo meu, cujo Sol está em Peixes e cujo ascendente está em Escorpião, ambos signos de água muito sensíveis, certa vez foi escolhido para partilhar um escritório com um homem que tinha o Sol em Escorpião. Qualquer estudante de astrologia sabe que o campo magnético de uma pessoa de Escorpião normalmente tem uma força poderosa e que a presença de tal pessoa não pode ser ignorada. Meu amigo descobriu que não conseguia realizar qualquer trabalho enquanto o escorpiano estava na sala. Por fim, arranjou para trabalhar à noite e nos fins de semana, quando então seria a única pessoa no escritório. Esse tipo de experiência não pode ser explicado como paranoia, sensibilidade exagerada ou projeção, conforme muitos psicólogos tentam fazer. É uma experiência baseada numa interação real dos campos de energia de duas pessoas, justamente no nível de atividade que está na base de todas as manifestações físicas e psicológicas. Para sermos verdadeiramente saudáveis, as palavras health, saudável, e heal, cura, derivam de uma velha palavra inglesa que significa whole, todo. Precisamos ser alimentados em todos os níveis. É preciso nutrir todos os 4 elementos ou corpos: o emocional, o mental, o físico e o espiritual. Qualquer aspecto da nossa natureza que não seja suficientemente alimentado, logo começa a se atrofiar. Assim como a pessoa faminta fica desesperada e faz qualquer coisa para se alimentar, assim também qualquer aspecto da natureza quádrupla do homem começa a se rebelar e a exigir alimentação e atenção, se está sendo negligenciado. Uma vida bem equilibrada é aquela na qual o indivíduo dá a devida atenção a todas as suas necessidades básicas. E a afinação representada no mapa natal revela como a pessoa está desequilibrada. Quais são as necessidades que estão sendo negligenciadas? Falta de um elemento. Quais as dimensões da vida que estão sendo exageradamente enfatizadas? Presença excessiva de um elemento. E quais são os aspectos da natureza que estão precisando de refinamento ou de transformação? Em particular, os planetas intensamente aspectados num determinado elemento. Não pretendo dar a impressão de que uma insistência irrefletida na satisfação de cada anseio é a resposta para todos os problemas e a chave para uma boa saúde. O grau de refinamento da alimentação da energia é importante. Conforme a pessoa cresce, em consciência, ela pode satisfazer-se com um tipo de alimentação mais refinado e mais sutil. Por meio da experiência, pode aprender a entrar em sintonia com as exigências essenciais da sua energia e a satisfazê-las de maneiras simples e diretas, com total percepção do que está fazendo e por que está fazendo. Por exemplo, todos precisam de uma certa quantidade de alimentação material, mas a maioria das pessoas come mais do que precisa, ingere uma qualidade de comida muito mais pobre do que aquela que o corpo exige para sua nutrição adequada. E muitas vezes, as pessoas comem com tanta pressa e excitação que a comida não é adequadamente assimilada. O fato de dispensar uma certa atenção às verdadeiras necessidades nutricionais do corpo e ao modo de operação dos processos de digestão e de assimilação pode capacitar a pessoa a manter o corpo físico saudável por meio de uma dieta simples, pura e econômica. Do mesmo modo, todos precisam de uma entrada de energia emocional numa base regular. Mas de que modo essas necessidades emocionais são realmente satisfeitas? Quanto mais concentrada e refinada é a experiência emocional, mais profundamente nutritiva ela é para o ser interior. Permitir simplesmente que as necessidades emocionais ditem o nosso comportamento de forma compulsiva é uma maneira segura de desperdiçar energia, de desintegrar a estrutura vital
e, por último, de sofrer de inanição emocional. A civilização moderna está estruturada de um modo que assegura uma completa inanição das necessidades mais essenciais do homem, e esse estado constante de privação de energia é, sem dúvida, uma das principais causas do comportamento desesperado e histérico que presenciamos com tanta frequência. Na civilização urbana, se o indivíduo tem uma participação total nos padrões culturais de estilo de vida, no trabalho e nos hábitos alimentares, acaba ficando absolutamente desprovido de substância física, emocional, mental e espiritual, para manter o seu estado de integridade. Os tempos atuais ditam que cada pessoa se responsabilize por suas próprias necessidades, e o conhecimento dos 4 elementos e das funções deles é uma educação pessoal nos princípios operativos das forças essenciais da vida.